Olá, eu sou o professor Rogério, né? Então nós vamos falar um pouquinho aqui de um tema, né, que é um tema presente na nossa sociedade, na nossa atualidade, que é um tema falando sobre inclusão, né? Então, quando nós observamos a geografia ela é uma ciência humana e é uma ciência humana que ela tem como missão levar o conhecimento e trabalhar a questão de como nós podemos interpretar o espaço, como nós podemos moldar o território, como nós podemos nos compreendermos como parte de um grupo, de uma população e de uma nação. Não tem como nós nos sentirmos parte de algo como com essa magnitude se nós não formos inclusos, né, incluídos dentro desse processo. Então, o conhecimento, ele precisa ser transmitido, ele precisa ser levado a todos, e ele precisa principalmente ser, né, de uma certa forma de outra, empático com aqueles que precisam de mais atenção. Então, quando nós pensamos em cartografia, a cartografia, como já foi trabalhado em outros vídeos, a cartografia, ela é a transformação de um mundo, né, no caso, uma esfera, uma geóide, em uma representação plana. Então, nós vamos pegar um elemento que ele não é perfeito, e nós vamos transformar esse elemento não perfeito em uma representação plana, e trazendo ou buscando representar essa figura em algo concreto, em algo que seja muito próximo do perfeito, né? Próximo daquilo que nós temos na nossa realidade. Mas como passar essas informações para uma pessoa que tem dificuldades visuais? Então, o tema de hoje é a cartografia tátil, um caminho para a inclusão geográfica, fundamentos pedagógicos, design acessível e práticas didáticas. Então, como é que nós podemos realizar essa cartografia para um público que ele não tem, né, um dos sentidos mais importantes ou aquele que mais é impactante para a cartografia, que é a visão. Então, como produzir cartas cartográficas para a inclusão de pessoas que não conseguem enxergar? Então, esse é nosso tema de hoje. E para nós começarmos essa conversa, que é uma conversa bem complexa, nós precisamos entender o que a geografia como ponte para a inclusão. Então, como a geografia ela pode servir como um elemento para a construção de um saber geográfico verdadeiramente democrático, que exige mais de que uma simples adaptação de materiais. Então, a inclusão, ela não é apenas uma adaptação. Nós temos que entender a demanda e uma refundação das práticas docentes com um prisma da igualdade e da justiça social. Então, professores, principalmente na área de humanas, nós temos que ter essa visão de que a prática docente, ela não é apenas a transmissão de informação, mas principalmente a construção de uma sociedade consciente do seu papel, do seu lugar do mundo e principalmente visando a justiça social. Então, no cenário contemporâneo da educação inclusiva, a cartografia deixa de ser apenas uma ferramenta visual para se tornar uma interface multissensorial e emancipadora, onde a resiliência pedagógica transforma barreiras físicas em novos horizontes de aprendizado. Então, além de nós pensarmos sobre a questão de uma geografia apenas trabalhando sobre informações, nós temos que pensar como fazer com que essa cartografia ela seja realmente significativa. Então, nós deveremos trabalhar abordagens não apenas que atendam à necessidade do estudante com deficiência visual, mas exercitar a empatia cognitiva de toda a comunidade, fundamentando-se em evidência científica sobre a percepção, a áptica e neuroplasticidade.
Então, nós vamos discutir aqui esse alicerce teórico com a questão prática que garantem que o direito de compreender o espaço seja um fato, né, de direito para todos. Então, a questão de nós entendermos a dinâmica do espaço geográfico, não é apenas uma questão de dar as condições para que uma pessoa que tem deficiência visual, ele possa se localizar, ela possa se movimentar no espaço, mas também formar uma sociedade que possa lutar pela igualdade de todos, né? Principalmente pensar que o alicerce teórico ele tem que estar atrelado à prática. Como já diria o Paulo Freire, né? Então, eu só vou conseguir realmente ter uma vida significativa quando eu aproximo a minha fala da minha prática. Então, isso é um dilema muito importante quando nós pensamos na prática docente. Ah, mas você vai falar de prática docente? Você está fazendo um vídeo para professores? Também, né? Então, nós temos que pensar na formação do geógrafo, né? A formação de um cidadão consciente em toda a sua esfera. É isso que nós esperamos de um vídeo educativo, de um vídeo que trabalha a questão da resiliência, né, intelectual. Então, ser um agente da transformação, ele passa por essa capacidade de entender o nosso papel naquele contexto. Nós temos que pensar dos fundamentos pedagógicos e conceituais. Então, quais são esses fundamentos pedagógicos? E principalmente os conceitos que nós vamos utilizar para representar um mapa, né? No caso, uma representação gráfica, que ela depende muito da visão, para que possa ser usado para uma comunidade que ele não conta com esse sentido. Então, nós temos que pensar em arquitetar uma estratégia pedagógica, uma proposta, não se limita na transmissão de conteúdo, mas se consolida como um ecossistema de empatia e igualdade, onde a resiliência é a ferramenta de superação das barreiras sensoriais. Sobre a ótica científica, a educação inclusiva demanda da reengenharia dos espaços de aprendizado, transformando a sala de aula em um laboratório da justiça social. Esse ano, eu estou trabalhando com um estudante de baixa visão e a gente consegue perceber que esse estudante, ele compensa a sua baixa visão com outros sentidos, principalmente com a audição. Então, pensar que aquele estudante, ele desenvolve, ou a natureza faz com que algum outro sentido, ele compense a baixa visão. Então, ao entender que esse ecossistema, ele precisa ser organizado, principalmente como uma ferramenta de superação de barreiras sensoriais. Então, nós temos que pensar na ótica científica da educação inclusiva, uma demanda que é necessária nós trabalharmos todo dia. E nós precisamos promover uma postura crítica sobre a necessidade de recursos adaptados. Reconhecemos que a equidade cognitiva só será alcançada quando a diversidade funcional é tratada como uma limitação, né? Não é tratada como uma limitação, mas como um catalisador de metodologias de ensino mais robustas e abrangentes. Então, nós temos que pensar na comunidade que nós vamos atender, né? Nós temos estudantes que têm baixa visão, nós podemos encontrar estudantes que têm deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência motora, e ao adaptar aquele material para atender essa gama de necessidades, ela faz com que o docente ele seja, além de um transmissor de conhecimento, aquele que vai transmitir o conhecimento, ele vai ser um produtor de material, ele vai ser um produtor de discurso, ele vai ser uma pessoa que vai ser uma ponte com a igualdade. Então, pensar no ensino
não apenas uma transmissão de fatores de conhecimento, de dados, de informação, mas também uma transmissão de elementos básicos, que é a questão da consciência e da ética. Então, o ensino não é apenas ensinar como se escreve, se desenha um mapa, mas sim qual será o seu uso para a igualdade. E a cartografia tátil como uma definição em ciência, né? Então, a cartografia tátil, ela não é mais um elemento que nós podemos falar de caridade, mas sim uma disciplina, né? Não falo nem subdisciplina, é literalmente uma disciplina vital para a engenharia geográfica e da neuropsicologia, principalmente da percepção do mundo. Então, uma pessoa que ela tem deficiência visual, muitas vezes, quando ele não é devidamente atendido, ele perde essa percepção do mundo. E dedicar a essa transposição de dados geoespaciais para uma matriz tátil visual é uma forma de garantir a ele essa democracia, o seu direito de cidadão. Então, essa ciência, ela utiliza relevo, texturas, braille, como uma interface de comunicação que substitui a varredura óptica pela exploração. São palavrinhas complicadas, né? Então, áptica. Então, em vez de eu ter uma sensibilidade ótica, eu vou ter uma sensibilidade tátil, permitindo a codificação mental do espaço. Então, aprender a ler com as mãos. Trata-se de um exercício de igualdade intelectual. Garantir que o mapa, enquanto instrumento de poder e localização, seja uma tecnologia assistida, acessível a todos, capaz de traduzir a complexidade do mundo físico para a ponta dos seus dedos. E quem vai interpretá-lo? Então, nós temos também que pensar no letramento em braille, em letramento do que é aquela representação cartográfica, para que a pessoa ela possa se localizar aonde ela está, para onde ela quer ir, e com isso trabalhar a sua autonomia. Lógico, nós estamos falando de Brasil. O Brasil, ele caminha a passos lentos para a inclusão, mas é necessário se começar em algum local. E um lugar bem importante é na sala de aula. É garantir que todos aprendam de uma forma acessível e empática. O objetivo educacional da autonomia, então, quando nós pensamos na questão da autonomia, é quando a pessoa ela tem o direito de se desenvolver e não depender da boa vontade do outro. Então, quando nós pensamos no cerne dessa prática, que reside na promoção da autonomia espacial como um direito fundamental, convertendo o aprendizado geográfico em uma experiência de emancipação para todos os estudantes com baixa visão ou deficiência visual. Cientificamente, a compreensão do espaço geográfico via estímulos táteis estimula a plasticidade cerebral e a formação de mapas mentais complexos, essenciais para a orientação da mobilidade. Ao proporcionar um aprendizado significativo, cultivamos a resiliência acadêmica, assegurando que a deficiência visual não atue como um hiato no conhecimento, mas um convite à exploração de novas geografias sensoriais. No caso, nessa história em quadrinhos que eu coloquei aí do lado, uma tirinha, ele vai mostrar o caminho da autonomia. Então, quando nós diagnosticamos uma deficiência em uma criança, se nós não tratarmos, nós não atendermos essa criança para que ela possa desenvolver o seu potencial, essa criança ela não vai conseguir ter uma vida emancipada. No caso, essa historinha mostra, né, que uma professora estimula uma criança a ter esse contato com vários elementos táteis, mostrando quais são as texturas, depois a questão do áudio, do braille, depois a mobilidade, então usar recursos como
a bengala, animais, né, no caso, o cão-guia, para que essa pessoa ela possa se locomover pela cidade. E depois que ela tem essa independência, é necessário que ela tenha a sua profissão, para que ela possa se desenvolver o seu potencial. E a questão do trabalho, né? E com isso, a pessoa ela tem uma vida significativa, porque o Clóvis de Barros vai trabalhar de uma vida plena, né? De uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E a geografia, como um elemento da sociedade, ela é essencial para nós entendermos como nós, educando uma pessoa que tem baixa visão ou que tem a deficiência visual total, né? A palavra cegueira é uma palavra muito forte, mas importante pensar, né, nessa possibilidade. Então, a pessoa ela consegue mentalizar o espaço a partir da ponta dos seus dedos. Como a gente faz quando nós observamos um mapa num guia em um mapa bidimensional e também, né, com isso dando a sua autonomia, que a geografia, ela não seja apenas uma ciência acadêmica, mas também que ela seja uma ciência do nosso dia a dia, né? Porque a geografia, ela precisa sair das salas de aula e chegar a todos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Dentro desse contexto, também, nós temos que pensar do princípio da objetividade e da ciência do menos é mais. Então, na cartografia tátil, a eficácia da comunicação depende do estreitamento dos princípios da objetividade, onde a clareza informacional ele prevalece sobre a saturação estática. O sistema tátil humano possui um linear de descrição menor que a visual. Portanto, o excesso de ruídos táteis pode levar à sobrecarga cognitiva e à desorientação. Adotar uma síntese concisa, é claro, sobre a questão da empatia, sobre o poder cognitivo do estudante. E esse estudante, ao realizar a sua leitura, ele vai filtrar essas informações que devem ser essenciais para a sua localização e para se compreender o contexto em que ele está inserido, né? E não cometer equívocos, né? E nesse caso, esses equívocos pode levar a riscos. No caso, criar tecnologia, né, tecnologias como sinais vibratórios, né, no celular, quando essa pessoa chega perto de um ponto de ônibus. Então, nós temos que trabalhar a tecnologia, mas também não carregar o mapa, a cartografia tátil, com excesso de ruído tátil. Então, tem que fazer o mais simples possível, para que essa pessoa ela tenha uma clareza do que aquele objeto ele realmente significa. Então não adianta fazer algo muito estrondoso, tem que fazer algo que seja simples e objetivo, tratando o direito democrático dessa pessoa a alcançar os seus objetivos. O elemento, né, de acessibilidade do design tátil, então a eficácia de um recurso assistido, ele reside na precisão de sua execução técnica, garantindo que a igualdade de oportunidades se materialize nas texturas de contrastes. Sobre a ótica do designer universal para a aprendizagem, cada escolha do material deve ser pautado pela empatia com a experiência sensorial do outro, transformando superfícies em dados interpretatíveis. Então, quando nós observamos, nós que somos, né, visuais, observamos esse mapa, nós podemos realmente entender que ele é uma rota de acesso a um prédio. Então, a entrada da empresa, a saída, a recepção, o atendimento e reconhecimento, a questão de onde estão cada parte desse prédio, né? Então, nesse caso, essa cartografia tátil, ela é bem objetiva, ela é feita em linhas, e aonde é tais locais, ela é escrito em braille, para que a pessoa que tem baixa visão ou cegueira, ele consiga se identificar aonde está cada local que ele precisa ir,
Então, nós temos que pensar sobre a questão da precisão, da técnica. Então, nós temos que trabalhar para transmitir essa informação de uma forma clara, objetiva e com menos ruído possível. Então, a discriminação tátil e das texturas, nós temos que pensar em utilizar materiais com propriedades físicas distintas, lã, grãos, polímeros, né, que nós podemos chamar de plástico. Fundamenta-se na necessidade de criar diferenças ou diferenciações de rugosidades, então de texturas, de temperatura, que o sistema ático possa classificar. Então, eu posso pegar um mapa, como esse mapa que está aí na visão de vocês, é um mapa sobre a questão do bioma do Brasil. Então, ele é uma somatória de texturas. Eu tenho grama artificial, eu tenho um tipo de EVA com uma rugosidade, eu tenho, parece ser uma redinha, né, que pode ser usada para proteger um alimento. Então, tem várias texturas. Isso por quê? Porque eu preciso que a pessoa que vai utilizar esse mapa, ele sinta a diferença das regiões que eu estou tentando representar. Isso permite que a pessoa que vai usar o tato para estudar, para fazer a leitura daquele texto cartográfico, ele não tem uma fadiga sensorial, que é a dificuldade de identificar o que cada área representa. E com isso, lidar com essa abstração espacial. É importante nós pensarmos no abstrato, né, na questão que não seja físico. Muitas vezes, o abstrato, ele é difícil para aquela pessoa que não tem nenhum comprometimento dos seus sentidos. Imagina uma pessoa que não tem a visão. Como é difícil trabalhar essa questão da abstralidade, a questão da abstração, né? Então, isso faz com que a gente tenha que trabalhar com um pouco mais de empatia. A simbologia e a codificação do Braille, então, a implementação de contornos em alto relevo, aliado com uma simbologia em braille, constitui a gramática fundamental para a alfabetização cartográfica inclusiva. Essa integração não é meramente um completo, né, um complemento, mas um requisito científico para a autonomia informacional. A correspondência tátil-alfabética assegura que a leitura do espaço seja precisa e independente, eliminando a invisibilidade intelectual e promovendo a plena igualdade no ambiente acadêmico. Então, trabalhar, no caso, o mapa do Brasil que eu coloquei aí do lado, as fronteiras dos estados, elas estão muito bem delimitadas. Nós conseguimos ver aonde o estado começa e o outro termina. E as siglas dos estados estão em braille. Então, tudo aquilo que é escrito está na linguagem em braille. Isso facilita para que o leitor que tenha o mínimo conhecimento dessa língua, ele consiga se localizar, ele consiga entender o que está acontecendo ali. Então, a integração, ela não é um mero complemento, mas sim um requisito científico para a autonomia informacional, que a informação ela seja democrática e que essa questão tátil alfabética ela segure que todos possam ser atendidos naquela necessidade. A questão da otimação do contraste visual. Então, para estudante com baixa visão, a ciência da luminância é crucial. Como assim luminância? Tratar aquele mapa com cores vibrantes que saltam aos olhos, que nós podemos pensar em cores saturadas, em base de alto contraste que minimiza o esforço visual e maximiza a acuidade residual. Então, cores como verde, fluorescente, vermelho, laranja, para que aquelas cores elas saltem, elas sejam predominantes, que ela dá o destaque
aquilo que você quer transmitir de informação, que seja o mais importante. Então, esse cuidado técnico reflete uma postura empática, reconhecendo que a visão funcional varia entre indivíduos e que o designer deve ser flexível o suficiente para abraçar a todos no espectro da diversidade humana, sem excluir a nuance da percepção. Então, é importante a questão da inclusão de uma postura empática. Quando eu vou produzir qualquer coisa, eu tenho que pensar qual é o tipo de sentimento que aquela pessoa vai ter com aquele objeto que eu estou colocando ao público, esse vídeo. Então, quando eu gravo um vídeo falando sobre inclusão cartográfica, então eu vou atender um público, eu tenho que me colocar no lugar desse público que vai me ouvir, que vai ver que ele está sendo representado. E o designer, no caso aí, ele tem que ser flexível para atender a todos, não apenas aqueles que têm necessidades especiais, mas também aqueles que estão estudando sobre o assunto ou que precisam dessa carta cartográfica para criar uma visão de espaço. Então, nós temos que pensar na questão da representatividade e da diversidade da nossa sociedade e do público que você vai atender. A questão da legenda tátil, então, o algoritmo de interpretação, a legenda ela é funcional como uma decodificação fundamental de toda a representação geográfica, traduzindo a abstração de símbolos e texturas em conceitos espaciais concretos. Do ponto de vista pedagógico e científico, uma legenda bem estruturada é o que permite a síntese dos dados, agindo como um guia que orienta a descoberta e garante que o conhecimento seja construído de forma lógica, clara e acessível para tudo, acima de tudo, e ela deve ser totalmente inclusiva. A legenda, então eu preciso ter uma legenda. Então, o que cada textura ela significa? Então, o que eu vou querer representar com aquela textura? Eu preciso representar em braille o que cada parte desse mapa ele representa. Com isso, garantindo a interpretação e a síntese dos dados. Isso é essencial para que a gente possa promover a igualdade. A lógica pedagógica, né? Então, a metodologia e a mediação, a sequência didática. Então, como é que nós vamos utilizar uma cartografia tátil no nosso dia a dia? Então, a lógica pedagógica aplicada a esse projeto, ela transcende a técnica, estruturando-se a uma arquitetura de aprendizado que une a sensibilização empática e a prática científica. Dividir o processo em etapas de planejamento e execução garante que os estudantes não apenas reproduzam o objeto, mas compreendam a função social do designer inclusivo. Um exercício de resiliência intelectual que transforma o conceito geográfico abstrato em uma experiência tangível, fortalecendo a igualdade ao colocar todos os alunos como protagonistas da acessibilidade. Então, é importante trabalhar a conscientização das crianças em formação. Então, essa criança que está começando a sua formação como indivíduo, ele precisa ser educado, ele precisa ter contato com um portfólio, né, de alternativas significativa e principalmente o docente, ele precisa entender que ele vai transmitir aquele conhecimento em etapas. Então, é necessário que tenha um planejamento. Primeiro, entender o que é a cartografia, para que que ela serve, qual é a sua função, e depois trabalhar uma adaptação àqueles estudantes que não contam com as mesmas condições. No caso, um deficiente visual, um autista, uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade. Isso é trabalhar a resiliência intelectual, que vai transformar o conceito geográfico abstrato
em uma experiência realmente significativa. A fase A, a sensibilização e o planejamento estratégico. Então, o estágio inicial destaca-se pela fenomenologia da percepção e da crítica, da análise crítica do espaço urbano, investigando a presença ou a ausência de interfaces táteis, os ambientes públicos, como o metrô e os centros comerciais. Sobre o prisma científico, este momento é fundamental para a delimitação do escopo cartográfico, seja focado em biomas ou em regionalização, onde o planejamento rigoroso e cuidadoso do material buscam maximizar a fidelidade sensorial. Essa fase é exercida a empatia, pois o estudante é desafiado a projetar para quem é para além da sua própria visão, antecipando as necessidades do usuário diverso. Então, nós vamos planejar, observar a escola. Será que a escola que nós estudamos, ela tem um mapa tátil da sua planta? Mesmo que nós não tenhamos um estudante que seja deficiente visual ou de baixa visão, mas será que em algum momento nós não vamos receber uma pessoa que precisa desse cuidado? Então, nós temos que analisar, planejar, pensar como fazer com que aquele direito ele seja realmente executado, antecipando as necessidades que podem vir, né? Porque quando nós pensamos em a questão de adaptação, como nós somos pessoas típicas, que nós não contamos, nós não precisamos de nenhuma adaptação, essa questão da adaptação ela fica a segundo plano. E isso, de uma certa forma ou de outra, está equivocado. Porque a qualquer momento a gente pode deixar de ser uma pessoa típica e passar a ser uma pessoa atípica. E isso faz com que a gente precise olhar o outro com mais carinho. A questão da fase B, a engenharia e a execução técnica. Então, a execução técnica, ela representa o ápice da aplicação prática, onde a precisão cartográfica encontra a ciência dos materiais, a preparação da base rígida e da delimitação de fronteiras com materiais de alto relevo, como funciona como uma estrutura de suporte para a carga informacional. A aplicação cuidadosa de texturas e a confecção de legendas físicas cria um sistema de referência cruzada que espelha o rigor da ciência, da pesquisa científica, ao finalizar o mapa com uma amostra tátil reais, o que o estudante consolida um recurso de igualdade informativa, provando que o conhecimento geográfico é um território que todos têm o direito de percorrer. Então, a questão de executar, colocar o que nós planejamos na prática, né? No caso, realizar as legendas, colocar o mapa de uma forma clara e objetiva, sem ruídos táteis. Então, tudo isso é uma forma de nós pensarmos como é que nós vamos nos colocar no sistema do outro. Então, no caso, a referência cruzada de espelhar a questão científica com a necessidade, e com isso dando sentido e objetividade ao nosso mapa tátil. A avaliação e a consolidação da aprendizagem. Então, a etapa da avaliação, ela transcende mera atribuição de nota, configura-se de como o processo científico de controle de qualidade e uma prática profunda da reflexão crítica. Sobre a ótica pedagógica da resiliência, esse momento ele permite que o estudante analise o produto que seu esforço não apenas como um objeto de estudo, mas como um instrumento de igualdade funcional. A avaliação torna-se, portanto, um exercício de rigor e sensibilidade, onde a eficácia do recurso assistivo é testado frente ao seu propósito maior, a democratização do saber geográfico. Então, ao avaliar não é um método punitivo, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente fala em avaliação, ao avaliar, nós vamos ver se o nosso objetivo ele foi realmente alcançado. Então, os nossos estudantes, eles entenderam
e produzir um mapa tátil realmente como ele era necessário, a reflexão crítica da autoavaliação. Será que o meu trabalho ele foi bem executado ou eu simplesmente cumpri um protocolo? Então, o estudante, ele precisa entender como é que ele foi avaliado e quais são as medidas que ele vai ter para que isso seja feito com rigor, a questão da sensibilidade do atendimento aos que mais necessitam, que é, no caso da cartografia tátil, em democratizar o saber geográfico. A questão da verificação técnica, integridade sensorial, ao analisar a robustez das texturas e da nitidez dos contornos táteis, visuais, baseia-se em um princípio de engenharia de materiais e da ergonomia. Cientificamente, é necessário garantir que a interface física seja durável e que a questão de limiares que das discriminações táteis sejam respeitados e evitando a ambiguidade da interpretação dos dados. Essa verificação rigorosa é um fato de um ato de empatia prática, assegurando que o usuário final receba a informação prática, confiável e livre de ruídos sensoriais. Dentro dessa questão da verificação técnica, é saber se aquele mapa ele realmente vai cumprir o seu planejado, que a avaliação ela mostra, e a questão da sua integração sensorial, que não tenha uma sobrecarga de estímulos, com isso facilitando a sua leitura, e não leve à ambiguidade, né, que a interpretação ela precisa ser clara, objetiva e sem gerar duplo sentido. Então, essa questão é trabalhar como que nós vamos trabalhar a empatia para assegurar que o leitor final ele realmente seja atendido pelo nosso trabalho. E a questão da postura crítica do compromisso à inclusão. Então, o fechamento da sequência didática provoca uma discussão sociopolítica sobre o papel da escola como um agente transformador da acessibilidade universal. Ao debater que o designer tátil contribuiu para a inclusão social, o estudante, eles aplicam o pensamento crítico para diagnosticar outras barreiras do ambiente escolar, propondo soluções inovadoras baseadas na igualdade de direitos. Essa reflexão final consolida a consciência cidadã, transformando o aprendizado técnico em um compromisso ético e permanente com a dignidade humana. Então, a questão de uma visão crítica. Então, será que aquele local, ele realmente está totalmente adaptado? Será que nós não precisamos fazer outras adaptações para o público que ainda pode vir? Então, o estudante, quando ele é realmente levado a entender as condições da adaptação, ele vai saber prever o que pode vir a acontecer. E isso melhora a questão da sua consciência como um ser, né, como uma pessoa que luta pelo direito do seu semelhante. E principalmente a questão do compromisso ético, ele é permanente na luta da dignidade humana. E a questão da conclusão, né? Então, o mapa como território de dignidade. Então, a implementação desse projeto de cartografia tátil, ele reafirma que a educação geográfica, quando fundamentada na igualdade, deixa de ser uma disciplina meramente contemplativa para tornar-se uma ferramenta de intervenção social. Sobre o rigor científico, provamos que a acessibilidade não é um anexo pedagógico, mais uma espinha dorsal de um ensino que compreende a pluralidade dos processos cognitivos e sensoriais. A construção dessas matérias é um testemunho da resiliência dos educadores e dos estudantes, que, diante das barreiras físicas, projetam soluções baseadas em técnica e em inventividade. Então, nesse caso, a implementação desse projeto, ele é essencial para construir uma comunidade mais forte, uma comunidade que baseia-se os seus valores na igualdade, no rigor científico,
comprovando que a acessibilidade não é caridade, é um direito universal a todos. Por um outro lado também, ao final desse percurso, o que nós vamos entregar não é apenas um objeto em relevo, mas a materialização da empatia e do respeito ao direito do pertencimento espacial. Que essa prática inspire novas metodologias onde o conhecimento seja, em sua essência, um território sem fronteira para a inclusão, garantindo que cada estudante, independentemente de sua condição visual, possa ler o mundo, interpretá-lo acima de tudo, sentindo-se parte integrante e autônoma dele. Então, aquela questão de que o estudante ele não é um mero receptor de conhecimento, ele é produtor de conhecimento também. Como professor, ele não contempla dentro de si todos os saberes. O professor ele está em uma constante formação, né? Eu não tenho todas as respostas do mundo, né? Como Sócrates nos coloca, aceitar o conhecimento também é aceitar as nossas próprias ignorâncias. Então, com isso, nós vamos fazer com que a geografia deixe de ser apenas uma disciplina contemplativa e ela passe a ser uma disciplina prática, objetiva, democrática a todos. Então, com isso, eu vou finalizando aqui o vídeo, agradecendo a todos que ficaram aqui comigo até agora, né? Esse vídeo ele é muito importante, né, para nós democratizarmos o conhecimento geográfico, mas que ele chegue a mais pessoas para que essa democracia ela seja realmente representativa. Eu preciso que vocês me ajudem. Como? Com a sua inscrição, com o seu like, com o seu comentário, com o seu hype também. Então, aqui embaixo nós temos no canto direito inferior, nós temos o ícone da inscrição. Clique nele, se inscreva no canal, é muito importante para que meu trabalho ele cresça e ganhe cada vez mais força. Então, com isso, vou me despedindo aqui de vocês por enquanto, agradecendo a todos que ficaram aqui comigo e, né, vamos continuar o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossa luta. Muito obrigado a todos e até a próxima.